Não sei se te recordas das primeiras vezes que te deste conta desta coisa, que se calhar na altura nem tinha bem nome, chamada Scroll Infinito. Pois é, aquela expressão que agora se usa muito do doom scroll, não é? Não sei bem, eu acho que a rede social É que que antes eu. chegavas a um ponto, carregando numa seta para mudar de página. Pois, sim, era o Alta Vista, que era onde eu pesquisava coisas há muitos anos. Eu acho que tive mais noção disso, ou de como as redes sociais iam ficar atualmente com o Twitter, porque eu acho que foi a rede social, assim de cabeça que eu me lembro, sempre foi a que me interessou mais, porque era de escrita. Eu acho que o Twitter foi onde eu descobri que podia estar infinitamente a descer e a ler coisas. Sabes que, ao contrário do que é normal, acho eu aborreço-me muito facilmente em redes sociais. Não fico muito tempo, aquela coisa de ai, quando dei por ela passei 1 hora e meia, eu estava no TikTok. Eu aborreço-me muito rapidamente de estar a olhar para o telefone. Vou muitas vezes ao telefone, mas aborreço-me muito depressa de estar ao telefone. Portanto, nunca fui muito viciado nesse aspecto em doom scrolling, vá. Achas que tem que ver com a idade ou conseguiste, com o tempo, ganhar uma espécie de imunidade? Repara, eu sou, à semelhança do Blade, que era Daywalker, que era vampiro, mas andava ao sol. Eu sou completamente versado em tecnologia porque cresci com a tecnologia. Eu fui puto numa altura em que não havia. Portanto, lembro-me de ir jogar a bola lá para fora porque, pronto, havia consolas e eu lembro-me de jogar consolas a vida toda. Mas eu existi sem redes sociais e depois existi com redes sociais. Portanto, eu tive, acho eu, os dois lados da equação. Portanto, eu não sou aquele tipo de miúdo que já cresceu com redes sociais para quem a outra realidade não existe. Portanto, eu nunca fui muito. Nunca fui muito agarrado, acho eu. Sou muito pouco versado em redes sociais. Por exemplo, só para dar um salto, vou pôr um pé na comédia e depois podemos sair outra vez se tu quiseres. Mas há muitos humoristas que sabem exatamente como é que hão de fazer estratégias digitais para as coisas que fazem. Como é que hão de gerir o seu Instagram, qual é a melhor hora para pôr as coisas online. Pá, eu não faço qualquer espécie de ideia. Eu sou completamente inapto ciberneticamente. Eu não faço ideia como é que tenho que fazer as legendas. Agora ando a pôr Reels do meu special, do Não Faz Sentido. E houve um humorista, eu não vou dizer o nome dele só porque não tenho nada que estar a identificar as pessoas, mas pá, que eu gosto muito dele, vou considerá-lo meu amigo, mas que me disse assim: a letra que estás a usar para as legendas não é muito boa e estás a usar duas linhas de legendas e é melhor só usares uma porque as pessoas só usam uma. E eu nem sequer tinha pensado nisso. É um editor que me está a editar os Reels e depois fui fazer testes de fazer só numa linha e é completamente psicadélico cada palavra que eu digo aparecer. Mas no Pá, limite, o que eu já começo a ver, antes era uma exceção e agora já não é exceção, já se começa a tornar norma, é ir ao limite da uma linha, uma palavra apenas. pá, E não, está isso para sempre mim é uma loucura. casa tudo na mesma ideia. Uma visão panorâmica disto tem de ser dinâmico. E quando não há dinâmica, temos de gerar uma ideia dinâmica, de alguma forma. Criar ritmo, não é? Mesmo onde ele não existe. Meu Deus, que o público perde-se e vai-se embora. Não é? Tem de haver sempre alguma coisa a pescar. Mas repara, mesmo agora estou a partilhar estes reels do special, estou a escolher bocados e estou a pôr nas redes sociais, ponho no TikTok, no Instagram. Mesmo o facto daquilo ter legendas é para preguiçosos. Ou seja, eu já estou a fazer legendas para preguiçosos que estão a olhar para o telefone sem som. Eu já estou a dar a benesse para. Já estou a dar um docinho. O capítulo das legendas eu acho que já foi perdido. Nesse aí já jogámos a toalha ao chão. Eu Ah, acho que não, não. Sim, sim, não. Repara, como eu disse no início, eu sou ciberneticamente inapto, portanto eu não percebo nada. Não sei qual é a melhor hora para lançar. Decidi lançar no dia 1 e pensei, vou lançar no dia 1 de janeiro às 8 da noite, que é uma hora boa, às 8 da noite, acho que é o prime time, vou pôr e não sei o quê. Houve um amigo meu que disse assim: não, outro humorista, este do Norte, que me disse: não, isso é uma parvoíce, pá, porque se tu puseres às 8 da noite. As primeiras 12 horas do teu conteúdo na internet, metade vão ser de madrugada, ninguém vai ver. Se já, puseres ao já. meio-dia, as primeiras 12 horas de existência do sol é até à meia-noite. É muito melhor para ti. E eu, ok, então ponho ao meio-dia. Vai. Repara, eu não percebo nada de estratégia, de visuais, de horários, de qual é a melhor maneira, a que horas é que hei de pôr o reel para puxar mais. Pá, eu não percebo nada. Eu estou mais ou menos a ver como é que os outros fazem e a copiar aquilo que me parece bem e aquilo que eu acho que funciona para mim, porque ciberneticamente não percebo nada. Aqui entramos logo num terreno sensível. Eu já tenho feito esta pergunta ou variações desta pergunta e sinto que os humoristas ficam logo todos eriçados quando eu digo. Espera, vamos ver se eu fico. Acho que não para aquilo que estás a descrever no teu perfil. Vamos partir dos pressupostos que nós somos seres mortais, somos finitos em termos de tempo e de energia. Tudo isto leva tempo, porque depois cada rede social necessita de uma afinação.
e partindo do princípio que não tens muitas pessoas contigo ou poucas pessoas, mas seja como for, mesmo que estejas de fora a verificar aquilo que vai para as redes sociais, tudo isto leva tempo. Esse tempo que, noutros séculos ou noutras décadas, seria apenas, no caso de um stand-up comedian, escrever texto, levá-lo a palco, um cornista mais perto do seu ofício. Isto é uma cena lateral. E aquilo que me parece é que esta cena lateral, que antes era só uma cena, um à parte, se imaginássemos uma página de um livro, é como se o rodapé se armasse em Napoleão e tivesse conquistado toda a página. Eu não sei se concordo contigo, acho que só há um pormenor em que eu não concordo contigo. Eu acho que, a meu ver, estar preocupado com redes sociais e com os Reels que vão para o Instagram e para o TikTok e com as legendas e etc, etc, é uma coisa que não está diretamente ligada ao meu trabalho como humorista, que é de facto, como tu disseste, escrever texto e depois experimentá-lo a palco. Mas eu acho que as pessoas sempre precisaram de divulgar o seu trabalho. Quando não havia redes sociais, sei lá, ias colar pósteres para as paredes, ias para o meio do chiado gritar peça nova, venha ver a revista não sei o quê. Ou seja, eu acho que o trabalho de divulgares a tua comédia sempre aconteceu e vai mudando. Apesar disso ser lateral, se calhar havia pessoas que tinham agentes, se calhar havia pessoas que tinham anúncios na televisão, se calhar havia pessoas que pagavam para ter o cartaz nos jornais, não sei como é que aconteceu. Vou dar aqui outra nuance. Aquilo que normalmente acontece começou a ser mais fácil de verificar em comediantes dos Estados Unidos e talvez os brasileiros, pelo tipo de forma como estão nas redes, publicam muita coisa, e ao fim de um tempo tu dás-te conta, isto está tudo a convergir para as mesmas coisas. Há maneirismos, a cena do crowdwork, precisamos de alimentar o bicho, nós não conseguimos... Sim, eu vi que... Desculpa interromper-te, mas eu vi que o Joca no teu podcast disse que o crowdwork era o cancro da comédia. Que é uma frase que eu acho engraçada. Acho que é o episódio anterior com o Carlos Moura, a segunda conversa que eu tive com o Carlos Moura, também fomos por aí. Também tivemos a bater muito no crowdwork. Não é preciso fazer um ensaio, basta ver. E mesmo os que estão no topo do game do crowdwork, chega a um ponto... fica estafado. Sim, e eu acho que está estafado nas redes sociais agora, honestamente. Eu acho que o crowdwork não tenho bem uma comparação engraçada ou inteligente ou mordaz para fazer, mas eu acho que o crowdwork tem de ser uma coisa que, olha, se calhar não é a melhor comparação, mas é que me está a vir à cabeça neste momento. É como o sal. Tu podes pôr um bocadinho de sal. Há comida que não precisa de sal. E eu acho que, como as pessoas começaram a gostar e começou a funcionar... Há pessoas que estão a abusar e a comida está a ficar salgada. Está demasiado. Ou seja, eu acho que há comediantes a abusar do crowdwork porque viram que funcionava. E quando eu digo abusar, digo tanto em palco, que estão a fazer demasiado porque também sabe bem, é goloso. É uma coisa que quando o crowdwork funciona as pessoas riem mais e parece melhor do que o teu texto. Porém o crowdwork, não sei se é um primo, se é um irmão, se é um meio-irmão do improviso, sofre aqui de um mal que é, na altura... tem uma reação, mas quando é transplantado para as redes sociais, fica sempre amputado. Ao contrário... porque o crowdwork é engraçado porque está a acontecer ao vivo naquela sala, é genuíno. E este gajo se fosse nesta situação... Isto está a acontecer aqui. Ia naufragar e este gajo sai-se daqui com esta... E caraças, deixa-me lá receber o gajo com o meu melhor riso. Mas é que eu por um lado também já acho que há humoristas hoje em dia a fazer crowdwork em palco... e estão 10 minutos a escavar para ver se encontram alguma coisa que dê um reel de 40 segundos. Para quem está na sala a ver esse stand-up, é profundamente doloroso e é crowdwork mal feito. Mas depois, se tu cortas aqueles 40 segundos e metes online, é de género, olha que giro, esta pessoa fez estes 40 segundos, estão muito giros. E eu acho que é por causa disso que o crowdwork está descontrolado, no sentido da sua utilização, porque eu acho que é uma coisa engraçada. Eu próprio tenho momentos no meu especial do Não Faz Sentido, tenho momentos de crowdwork, há momentos em que eu falo com as pessoas, mas eu acho que o crowdwork, tu tens que levar engatilhado o texto, o crowdwork, até porque, e isto vai ser a primeira coisa polémica que eu vou dizer aqui, talvez a única, vamos ver, que é, eu acho que o crowdwork está a ser mal feito pelos MCs neste momento, porque tu vais ao Comedy Club e vais às noites de comédia e o MC acha que ser MC é fazer crowdwork, é dizer, então vá, agora vou começar a falar com as mesas. Esta primeira mesa, quem é que vocês são e o que é que fazem? E é uma coisa que o meu amigo Pedro Silva diz que parece MC de censos, que é só do género, vai descobrir o nome, a idade e o que é que faz, e se são casal ou não. Próxima mesa. E eu acho que ser MC não é fazer crowdwork, não é isso que é ser MC. Bem organizado, os próximos censos podiam ser feitos por comediantes, não é? Pois, porque não? Há MCs neste país que já perguntaram a grande parte da população o que é que fazem, que idade é que têm e de onde é que são. É só porque eu acho que um MC
como o próprio nome indica, um mestre de cerimónias que deve aquecer o público para os humoristas que vêm a seguir. Se o público estiver quente, o MC não tem que ter estar nem 30 segundos em palco. Mas ser MC não é fazer crowdwork e forçar o público a ter graça. Porque há noites que eu vejo a correrem mal, porque o público está desconfortável, porque a primeira coisa que aconteceu ao público que pagou um bilhete para ver stand-up comedy foi sentaram-se e a primeira pessoa que subiu a palco perguntou-lhes, fez-lhes perguntas para elas dizerem coisas engraçadas. O público não tem obrigação nenhuma de dizer coisas engraçadas. Quem tem de dizer coisas engraçadas é o humorista que está em palco. Portanto, eu acho que o tipo de MC que se vê muito hoje em dia em noites de comédia é um tipo de MC que, na minha opinião, não está a funcionar e que a maior parte das vezes estraga a noite de comédia mais do que ajuda, porque o MC não é um comediante de crowdwork. O público não tem a obrigação de ter graça por ti. E nem toda a gente é um Carlos Moura. Sim, há pessoas que fazem melhor e pessoas que fazem pior, mas repara, se o Carlos Moura como MC subir a palco e tiver 15 minutos a falar com as mesas todas para chamar o primeiro comediante, por muita graça que ele tenha, eu vou dizer, epá, este não é o tipo de MC que eu gosto de ver. Porque se tu fores a comedy clubs no estrangeiro, as perguntas que eles fazem para fazer crowdwork não são tu, como é que te chamas? És de onde? Fazes o quê? Normalmente são, há algum aniversário na sala? Quem é que daqui veio de mais longe para ver este espetáculo? São sempre perguntas que já vão engatilhadas para dar uma coisa engraçada ou um ângulo que pode dizer alguma coisa. Não é um interrogatório da PJ em que o MC aponta um candeeiro à cara do humorista, do membro do público e diz: tu, vou estar aqui a falar 15 minutos contigo até dizeres qualquer coisa minimamente engraçada. Vamos embora. Tipo, não é obrigação da pessoa. A pessoa pagou um bilhete para se sentar e rir. Não foi para te fazer rir. Se me aparece, eu fujo. Tanto isso como legendas muito rápidas. Se fosse só uma palavra... Aliás, eu nem gosto de ver stand-up em cortes. É meio gato que está aí, não é? Sim, esta gata quer muito vir para o meu colo e não lhe interessa que eu esteja a gravar um podcast. Claro, portanto, claro. mas já conseguiu, pronto, já está. Sim, mas eu concordo contigo, porque eu acho que há graus de qualidade de stand-up comedy, no sentido de, eu acho que stand-up comedy é sempre melhor ao vivo do que gravado, mas gravado é sempre melhor quando vês o espetáculo inteiro do que quando vês bocados. Eu acho que quanto mais contexto e mais texto tem os bocados, melhor. Se tu vis uma coisa de 40 segundos, é pá, aquilo não é bem nada. Ou seja, pronto, é como funcionam as redes sociais hoje em dia, coisas muito curtas, muito rápidas e que te agarrem. Tecnicamente não estás bem a ver stand-up, não é? Estás a ver uma espécie de um teaser. Podes falar no presente e se quiseres extrapolar para aquilo que achas que vai acontecer nos próximos tempos, essa relação do público. Nós estamos a ser domesticados para uma forma de ver as coisas. Coisas cada vez mais curtas, demasiados estímulos. Sempre é como se o Tiagovski fosse o guru por detrás de tudo isto. São variações Tiagovski, no sentido do ritmo. Tem de haver uma explosão logo no início. Isto é como nas tecnologias. Há várias opções. E depois algumas das opções caem por terra, ou porque são inferiores às outras, ou porque os executantes de determinadas ideias desistem, porque pronto, aborrece-me. E vai ficando cada vez mais curto até só haver uma ou duas. Tudo uma variação desta ideia nos primeiros segundos. O trailer, o espectador não pode ficar com uma espécie de suspense ou, epá, eu não quero ser enganado. Muitas vezes inconsciente, eu não quero ser enganado. Não é um espectador, não é um leitor, não é alguém que esteja a ver um quadro. Quando te aproximas de um objeto artístico, a maioria das pessoas vai com a postura de consumidor. Eu não quero ser enganado. Parece-me que tem limitações. Um conteúdo cada vez mais curto e cada vez mais estímulos, sendo que estes estímulos é aquilo que muitas vezes acontece num filme de ação. Está muita coisa a acontecer. Se fizeres o exercício de pausar o filme, começares a analisar frame a frame, esta história é bué da simples. Um gajo que está a dar 3 cambalhotas, aparece mais à frente, dá um tiro no outro, mata o mau que eu já sabia que era mau. E eu noto que alguma da comédia, não é só a comédia, é tudo. Este esquema de muitos estímulos, muita máquina de fumo, muita pirotecnia. Mas se parares para ver o que é que está a acontecer, se fizeres este exercício que há alguns cineastas mais antigos, que é, eu tenho aqui um guião para um filme, mas se por acaso não quisesse prosseguir com o filme e ficar só com o guião, isto dava para passar para livro. E se fizermos este exercício mental com alguns solos de stand-up, ou esquece o solo, estava a ensaiar o solo, mas não me apetece, fica só o guião do solo. Isto sobreviveria em livro. E na maioria das vezes não sobrevive. Eu acho que tu estás a fazer uma coisa que é separar as duas camadas, que é o lado visual e espetacular das coisas e o texto que está por baixo. Eu concordo contigo no ponto em que tu estavas a dizer antes de, eu acho que as pessoas
se aborrecem muito mais facilmente. Eu cheguei a concluir aquilo que está acontecendo no stand-up, o tempo do especial, em média, está a diminuir. Não podemos chegar a um ponto em que a ideia de especial é postiça, já não é bem nada. Às tantas, os especiais, um especial de 1 hora ou 50 minutos é diferente de um especial de 20 ou de 25 ou de 30. A nível de esticares uma ideia. Há ideias que vivem melhor em 50 minutos, 1 hora. É por isso que há comediantes que se safam muito bem 20, 30 minutos. Porque tem de haver alguma coesão, mas não é preciso, muita. Mas a partir de um determinado tempo, tu já tens de ter uma noção diferente. Tens de construir um especial com uma espécie de arquitetura. Não pode ser só bits ou calhas. Sim, concordo contigo. A construção de um special é completamente diferente e um bar fazer meia hora, 40. Com raras exceções, alguém muito especial, alguém muito dotado que se possa dar ao luxo. Para a grande maioria dos casos, necessitas ter uma noção diferente. E pelo facto disto encurtar, não me parece que isto... A não ser que aconteça um advento qualquer, apareça Jesus e diga acaba-se o TikTok. Não me parece que isto vá melhorar. Daqui a 100 anos, supondo que ainda há stand-up, este cenário, os especiais são 15 minutos. O que é possível fazer num especial de 15 minutos? Pá, eu só não sei se concordo contigo porque eu comecei a ver stand-up comedy. Eu faço stand-up comedy há 20 anos. Faço este ano, acho eu, 20 anos de stand-up comedy. E eu lembro-me que uma das coisas que eu via no início, que eu sacava no Napster e não sei quê, eram especiais da HBO. E a HBO tinha uns specials de meia hora, onde eu vi o Zach Galifianakis, eu lembro-me de ver o Mark Maron, eu lembro-me de ver muitos comediantes que depois acabaram por se tornar estrelas nessa altura, nesses especiais da HBO. HBO Presents, acho que é assim que se chamava. E eram especiais de meia hora. Ou seja, na altura eram coisas mais curtinhas. E por outro lado, é verdade que as pessoas hoje em dia, quando estão a ver clipes de comédia, o que lhes chega são coisas muito curtas. Reels e TikToks são coisas que te caem no colo, não são coisas que tu vais à procura. Mas quando as pessoas procuram comédia, quando querem ver o special Diogo do Franco Bastos ou o meu que está no YouTube, ou querem pagar um bilhete para ir ver a Bomba na Fofinha ao vivo no Coliseu ou no Campo Pequeno, as pessoas depois aguentam 2 horas. O espetáculo da Joana Marques no Pavilhão Atlântico, pá, teve 3 horas e 20 e as pessoas estiveram lá e a gostar. Ou seja, eu acho que o que te chega é feito para quem tem déficit de atenção, porque é tudo feito para 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto, e já é muito, 1 minuto já é imenso. Mas quando tu procuras coisas e queres conhecer ou gostas de um comediante e queres ver um espetáculo inteiro, eu acho que as pessoas têm paciência para ver coisas maiores. Lá está, eu não percebo nada ciberneticamente das coisas, mas no YouTube dá para ver o grau de retenção dos teus espectadores ao longo do espetáculo. E eu tenho 2 no YouTube, eu tenho um com 1 hora e outro com 1 hora e 18. Este novo tem 1 hora e 18. Tanto no de 1 hora como no de 1 hora e 18, o grau de retenção das pessoas está acima dos 90%. Está 92, 95%. Ou seja, eu acho que as pessoas depois, quando querem ver um espetáculo de comédia, aguentam 1 hora facilmente, 1 hora e 15, e veem coisas grandes que, se lhes aparecesse nas redes sociais, diriam que era chato. Portanto, eu só não concordo contigo, acho, com isso, que eu acho que o produto final, o tempo não tem que ser curto. A maneira como vais buscar essa pessoa às redes sociais e a paciência que as pessoas têm para ver coisas nas redes sociais, é curtíssima. Tem que ter 20 segundos, porque senão as pessoas aborrecem-se. A maior conversa que eu tive aqui foi a primeira que tive com o Joel, foi 3 horas. E na altura, agora não sei porque entraram muitas pessoas novas, mas na altura 80% das pessoas que ouviram o podcast ouviram-no até ao fim. Tiveram paciência para ouvir 3 horas daquela conversa. Em parte eu concordo contigo. Eu acho que há outro fenómeno, não sei se mais próprio do podcast. As pessoas por vezes procuram no podcast, não sei se erradamente, isto é uma coisa... Não sei se já fui mais fã de podcasts. Não sei Estás dizer. desacreditado. Tenho de pensar melhor, até se calhar durante esta conversa. É isso que eu costumo ouvir, seja humorista, seja pessoas que não fazem questão de fazer com que outra pessoa escancar a boca. Eu gosto de ouvir o podcast enquanto estou a fazer outra coisa. E isto é um critério que pode ser satisfeito por alguns podcasts, mas há outros não dá. Há outros não dá. Depende da densidade do podcast. Pois há podcasts que é mais complicado para mim fazer coisas ao mesmo tempo. O do Ricardo, por exemplo, o Coisa que não edifica nem destrói, é um podcast que eu não consigo ouvir se estiver distraído a fazer outra coisa. Porque eu gosto de me concentrar no que ele está a dizer, porque aquilo tem um fio, tem investigação, tem história. É completamente diferente de podcasts de outro género, em que as pessoas estão só a falar da sua semana. Aí é de género, estou a ouvir uma conversa. Eu acho que
ao mesmo tempo que eu noto que os podcasts estão a diminuir no seu tempo. Se tu reparares de antes, o tempo médio de um podcast era 1 hora, depois passou para meia hora, e agora já tens podcasts como, sei lá, o do André Pinheiro, o do Vasco Elvas, o do Tiago Pereira. Tu começas a notar que os podcasts semanais das pessoas baixaram da meia hora para os 20 minutos, alguns vão aos 16, mas ao mesmo tempo eu noto que as pessoas têm paciência para ouvir 3 horas de Joe Rogan, ou até um fenómeno que está a acontecer na minha bolha. Portanto, eu não sei se acontece com outras pessoas, mas que eu noto à minha volta, que é, há cada vez mais pessoas que eu conheço a ouvir audiolivros. Pá, e uma experiência de ouvir um audiolivro são 17 horas, são 18, são 10. Portanto, por um lado, eu vejo os podcasts na luta para chegarem à frente da fila a dizer, mas eu tenho só 15 minutos, ouve-me a mim primeiro. Eu tenho só 15 minutos, olha o da Luana, por exemplo. Eu tenho só 20, podes-me ouvir a mim primeiro e depois vais àquela cena que tens ali para ouvir, que é 1 hora e meia. Mas por outro lado, as pessoas, quando querem, sentam-se ou vão conduzir e estão a ouvir um audiolivro de 12 horas. Portanto, eu acho que se as pessoas tiverem muita vontade de ouvir uma coisa, aguentam as horas que forem precisas para chegar ao fim desse conteúdo. O podcast, pelo seu formato, também escolhe o público. E aquilo que pode afastar o público é, pensando em mim enquanto ouvinte, aquilo que me pode afastar de um podcast é se eu sido defraudado. Supondo que te ouça a ti num podcast, se eu já te ouvi em alguns podcasts, calham os temas a serem da mesma esfera, comédia, pela outra pessoa, ou seja, por ti próprio, não conseguem sair ali dos lugares comuns que já foram frequentados em conversas anteriores, eu sinto-me defraudado, porque é uma repetição. Depois não tens nada novo, não é? Tenho batido quase até o cansaço. Não devemos dar muito peso a isto porque isto é só uma conversa. Tenho vindo a assistir. Eu não sei se o batedor deste estilo cá em Portugal foi o Salvador Martinha. Uma coisa que me agrada, mas facilmente escamba, e passo a exemplificar, que é tornares a coisa demasiado ligeira logo ao início. Marca aqui um tom que facilmente resvala para uma cena, supondo este cenário, que o Salvador Martinha estava em condições de convidar o Papa Francisco. Ok. E eu percebo a graça que é, oh, Papa Chico, qual é o teu pequeno almoço? Eu percebo a graça disto. Se for 1 hora e meia disto, eu acho que é uma oportunidade perdida. Eu tinha a mesma oportunidade. Sabes o guarda-fato, tu escolhes a mitra papal consoante a cor do céu, esse tipo. É uma oportunidade desperdiçada. Não sendo crente, epá, eu tinha de trazer coisas. Parece-me que há muitas conversas que entram na senda da leveza. É um vício mais ou menos com 5 anos, que é a suposta autenticidade. Começam a chapinhar aqui. Percebo. Eu acho que é uma mistura de duas coisas. Mas isto, reconheço, isto é o meu gosto pessoal. Claro, Faz-me claro. alguma comichão, sobretudo quando é uma pessoa que não dá, nunca aparece, e quando aparece recebe este tipo de perguntas. E eu, pá, porra, pá. É que eu acho que isso é uma mistura. Eu estou a ouvir falar e estava a pensar o que é que eu achava do que tu estavas a dizer, porque eu acho que. Podes e aqui achar não estou uma a falar de merda, podes achar uma merda. Não, e se eu achasse eu dizia, mas eu acho que, e não estou a falar especificamente do Salvador porque tu usaste como exemplo, mas Eu dei porque há aqui uma coisa que não só relativa ao humor, mas é mais amplo. Até foi um humorista a falar disso, o Gregório do Vivier, num livro de crónicas, Caviar uma Ova, salvo erro. Quando há um problema que nos faz comichão, nós devemos ter a coragem de rasgar a generalização e começar a dar exemplos. E eu sinto que os humoristas não gostam de generalização, mas quando há alguma comichão, não dizem diretamente, percebo, não dão exemplos do que querem dizer. e por vezes, para passar a ideia, é preciso dar exemplos. O Salvador Martinha não é o demónio. Assim que eu dou o exemplo do Salvador Martinha, isto torna-se mais claro. Por isso é que eu dei Claro, percebo. Eu vou responder englobando o Salvador Martinha, mas também, epá, eu ouço 1 milhão de podcasts, portanto vou englobar vários. Mas eu acho que acontecem duas coisas. Uma é, eu acho que às vezes acontece os podcasts receberem pessoas só porque ou têm que preencher uma cota semanal e precisam de receber pessoas e portanto é uma máquina que não pode parar de andar, ou porque esta pessoa é famosa e então convém meter no título e portanto vai trazer mais pessoas. E depois, tu não tens genuína curiosidade e não queres saber nada sobre aquela pessoa.
Depois tens o outro lado da moeda, que é, há podcasts em que as pessoas não se preparam. As pessoas não têm qualquer tipo de investigação, convidam só porque há esta ideia agora de isto é Sim, só uma sim, sim. conversa. É uma conversa relaxada, vamos estar aqui a conversar. Pá, e é do género, é pá, para eu ouvir conversas, eu posso apanhar elevadores ou ir para o metro e estou a ouvir conversas. Se esta pessoa perdeu tempo do seu dia para se sentar no meu podcast, eu vou preparar perguntas, vou investigar, vou saber o que é que eu posso perguntar a esta pessoa que ainda não foi perguntado, vou ouvir outras conversas desta pessoa. E às vezes as conversas dos podcasts ficam, lá está, pela superficialidade, pela rama, exatamente por causa disso, por falta de preparação, porque as pessoas já estão tão contentes de ter o Papa no seu podcast que depois pensam: epá, isto já basta, as pessoas vão ver, eu tenho aqui o Papa, vou-lhe perguntar, e ainda para mais, depois. Há outra armadilha que é, tem muita graça perguntares ao Papa o que é que ele come ao pequeno almoço, porque como é um convidado muito pesado e muito solene, fazer as perguntas mundanas tem graça. E depois há aqui A certa altura isso esgota, não é? Não sei se é uma mini armadilha dentro dessa armadilha maior, que é não um Papa, porque outra pessoa que normalmente é associada a uma imagem mais pesadona também gosta de jogar este jogo. Ela sabe que a sua reputação vai ser em Claro, alta. sim. Desconstruir a sua própria imagem de sério, Exatamente. não é? O exemplo máximo são os políticos. E Sim, quando foram aquela coisa dos geirinhas, eles gostaram de Exatamente. aparecer naquilo porque desconstruía a imagem séria. estamos sempre aqui no fio da navalha porque tudo se tornou um jogo. A figura máxima é o Trump. O Trump é uma espécie de Andy Kaufman. Já não sabemos onde é que está a realidade, onde é que está a ficção. O que é que este gajo vai fazer? O que é que este gajo Sim, vai sim. fazer? Enquanto o Obama era uma espécie de Seinfeld, eu não sei se será Ministro da Defesa. Os critérios que levariam essa pessoa àquele lugar são tão fluidos. Já não interessa. O único critério, é claro que a simplificar, mas a ideia que dá é: o único critério é: gostas do Trump? Epá, ganda gajo, então vai. Sim, na administração dele parece Sim, ser um sim, bocado isso, é de género. sim. Concordas comigo e gostas de mim? Então está Yeah. bem, então ficas. E o contrário, não é? Porque, alegadamente, o anterior terá franzido o senho quando o Trump lhe disse: porque é que não podemos atirar nos manifestantes, fazer como aqueles os alemães faziam? E ele: não, isso não se pode fazer. E ele: não se pode, então vou escolher outra pessoa. Isto parece um grande sketch. A América, nos últimos tempos, tornou-se um grande sketch, e daí também a dificuldade que a comédia tem de abarcar isto, porque o Trump está sempre um passo à frente. Nós falámos disso no podcast do Ricardo, no último episódio que foi gravado no Podfest. Nós falámos disso, da dificuldade que eu acho que a sátira, ou a comédia americana está a ter em fazer sátira à administração do Trump, exatamente por causa disso, porque ainda não se percebeu como é que se faz rir uma pessoa que é engraçada. Como é que se faz rir o público de uma pessoa com piadas sobre uma pessoa que é engraçada por si. Eu acho isso engraçado. Eu disse lá uma coisa que depois ficou coxa porque eu não me consegui justificar, que era a impermeabilidade que ele tem ao ridículo. Acho que foi um bom ponto. Sim, porque de facto depois o que o Ricardo disse é, mas há coisas que o afetam e que quando se fala do tamanho das multidões que vão ver, ele fica afetado com isso. Mas o que eu queria dizer era em relação às pessoas que o seguem. Ele é impermeável ao ridículo porque aquilo que normalmente nós usamos para expor as inconsistências e incongruências de um político é: tu disseste isto há uma semana e agora estás a dizer isto. O público dele não quer saber. Quando ele dança de uma forma parva, o público não quer saber. Quando ele convida os YMCA para irem para o palco cantar o cowboy, o polícia e o bombeiro, pode-se dizer: então, mas tu és homofóbico e agora estás com isso. E o público dele não quer saber. Ou seja, a imagem dele, como político, é impermeável ao ridículo. E por isso é que tu apontares o dedo e dizes: o rei vai nu, o rei vai dizer: pois vou, e o público dele vai dizer... As pessoas que votam nele vão dizer: e está melhor nu, porque o outro andava com roupa e era roupa. Nós não íamos resolver naquele podcast o problema, nem muito menos fora daquele podcast. É uma coisa que se vai perceber com o tempo. Mas é engraçado como o Trump vê-se a sátira não cola. Os humoristas americanos todos perderam completamente o pé porque ficaram ou tontos ou dramáticos. Não conseguiram fazer piadas normais sobre o Trump. Eu recordo do Ricardo Luz Pereira ter citado o Woody Allen quando ele disse que o humor tinha que ver com a gravidade. No caso dele, acho que tinha que ver com a leveza. Ainda dá para esticar melhor essa ideia buscando um coreógrafo japonês que usou esta expressão para a dança, mas acho que é aplicável ao humor. Eu acho que o humor é o diálogo com a gravidade, na medida em que pode tornar coisas pesadas mais leves, mas também pode fazer o contrário. A forma de conseguir contornar a figuras como o Trump é criar uma espécie de coreografia, porque aquilo que o Trump faz é esta brincadeira do pesado, leve, pesado, leve, pesado, leve, e o humorista está sempre: ok, vou tornar isto leve. Ele já está pesado, leve. Ou seja, aqui um gesto, aqui um gesto, aqui um gesto. O
o humor tentar criar uma espécie de coreografia que bata de frente com a coreografia do Trump. Uma espécie de contra-coreografia. Quando ele está a dizer pesado é leve, quando ele está a ser leve é pesado. Não sei como é que isto se faz. Pois eu também não faço ideia. Eu gostava muito de saber, e há humoristas que conseguem ter ângulos frescos, acho eu, no sentido de originais e diferentes sobre o Trump, que não sejam só panfletários ou tentar ir atrás da moralidade das decisões do Trump. Quando a comédia, o texto, Sim, por sim, exemplo, sim, do sim, sim. Mulaney do cavalo no hospital, é o tipo de coisa que epá, é engraçado e diferente e tu percebes o que é que ele quer dizer com aquilo e é uma boa crítica, acho eu, é uma boa sátira à maneira como ele dirigiu a América no primeiro mandato. Programas como o Daily Show, como o Last Week Tonight, cansei-me, eu via muito o Last Sim, Week sim, Tonight sim. e gostava muito, mas comecei a achar que estavam a tentar endocrinar e não é bem o que eu quero de um programa humorístico. Que é uma coisa que, por exemplo, ao mesmo tempo que vi o Last Week Tonight, também vi o Bill Maher. E o Bill Maher é uma pessoa com a qual eu não concordo, maior parte das vezes, mas que preocupava-se em fazer piadas. Às vezes não, às vezes ele quer discutir politicamente e fazer passar o seu ponto. Mas o Bill Maher sempre foi, para mim, o contraponto do John Oliver. O objetivo era fazer uma piada, mas depois, às vezes, ele tentava lá passar o ponto dele e dar uma opinião. E eu acho que com o tempo aconteceu uma coisa que eu não estava à espera, que é o John Oliver tornou-se completamente panfletário e o objetivo dele é, tem piadas pelo meio, mas ele nunca vai contradizer a mensagem que ele tem que passar, que é o Trump é o demónio, isto é tudo péssimo. E o Bill Maher, estranhamente, foi o gajo que conseguiu, apesar de maior parte de muitas vezes passar o seu ponto e ser opinativo, foi o gajo que conseguiu continuar a fazer piadas. Foi estranho para mim. Como é que isso aconteceu? Como é que a sátira política americana, desde o Daily Show, o Last Week Tonight, etc., esse tipo de produtos, o SNL, como é que esse tipo de produtos se tornaram completamente com demasiado viés? Percebes o que eu quero dizer? Perderam-se. Deixaram-se de estar preocupados em o que é que tem graça e começaram a estar preocupados em não, este gajo não pode ser presidente. Este gajo, temos de tirar este gajo do poder. Pá, quando eu acho que a comédia não devia ir por aí, acho eu. Não quero achar aqui uma espécie de ultradiagnóstico. Uma das razões pelas quais isso tinha ido para aí, a comédia perdeu um bocadinho de prestígio. Não sei analisar quais são as flutuações. Pensando no Twitter, houve uma altura, e isto é sempre uma idealização, uma idade de ouro da comédia no Twitter. Agora é um faroeste, já ninguém percebe bem o que é aquilo. Sim. São vídeos de gente à porrada e depois imagens nazis e mulheres nuas. Eu não percebo o que é que está acontecendo no Twitter. A única Eu sempre que coisa- lá entro, sento-me a entrar tipo, o que é que está? Ok, eu saio, desculpem, eu saio. Não estou pronto para esta festa. A única coisa que me faz rir no Twitter é perceber quando um comediante é banido. Uma coisa insignificante é banida quando de repente estão vídeos de coisas horrorosas. Então, mas que critério? Eu não sei se concordas comigo, mas no outro dia estava a falar disto, já não sei com quem, mas eu acho que com o fim do Twitter, no sentido prático em que o Twitter durante anos foi um sítio muito engraçado onde humoristas e pessoas escreviam coisas com muita graça. Eu acho que nós ficámos órfãos de uma rede social de escrita. Neste momento não há uma rede social em que eu vá ler coisas com graça. Há o Reddit, mas é dividido por salas, Diz, vídeo, contigo. tens imagem e Sim. perdeste uma rede social de texto. Eu não tenho um sítio onde ler coisas engraçadas que as pessoas dizem. Mas não One-liners, achas- por exemplo. Sim, mas não achas que isso tem que ver também com o querer da sociedade? Nós vivemos atualmente na sociedade da imagem. Mesmo as pessoas que leem, que são cada vez menos, e as pessoas que leem também procuram aquilo que há pouco estávamos a dizer nos filmes ou nas séries, tudo muito pirotécnico. Isso daria outro tema de podcast. Aquilo que a escrita pede a quem está a ler, ela nunca estará à altura da imagem, nunca estará à altura do vídeo. Tens de estar preparado para, assim que entras no território do texto, isto é outra coisa. Tendo em conta as alternativas, cruzas-te com pessoas deste género, seja relativamente a ti, seja relativamente ao podcast Terapia de Casal, seja o podcast que a Rita acho que continua a manter de literatura. Volta e meia aparece uma pessoa do género: gostava mesmo de ler, mas há sempre qualquer coisa que não me empurra para os livros. Se pegares nesta ideia e aplicá-la a outra coisa, é muito engraçado também, não é? Sei lá, uma pessoa que pá, eu gostava de jogar xadrez. Aquilo que a pessoa está a dizer é: os contactos que eu eventualmente tive com o livro não me satisfizeram porque tenho outras ofertas. Começa o rol de desculpas: não tenho tempo. Não tens tempo, mas se for preciso passas 6 horas a ver uma série na Netflix. Vamos aprofundando aquilo que a pessoa quer dizer, tipo terapeuta. Realmente o que a pessoa quer dizer é: isto não é suficientemente atrativo. Pois Isto é, aborrecido, não é? É aborrecido. Por muito talentoso que seja o escritor e seja uma escrita que
cria imagens dentro das pessoas, mesmo assim nunca poderá competir com uma série da Netflix. E é preciso enfrentarmos esta realidade, porque é a partir daí que depois a pessoa pode ingressar no texto ou não ingressar no texto. Eu noto, mesmo as pessoas que conseguem dar o passo, que não liam tanto e começam a ler, aquilo que elas procuram no livro é uma espécie de sucedâneo daquilo que elas vêem no cinema, nas séries. A primeira página, isto é a primeira página, está-se a arrastar na primeira página. Eu percebo. E isto condena também a escrita. Aquilo que está a acontecer, todas as escritas são devedoras de um estilo norte-americano. Devedoras com ligeiras alterações do estilo do Hemingway. Frases curtas, para o pessoal não se perder. Não é aquelas frases longas tipo peça de Queiroz. É porque é que o gajo começou por dizer. Ou seja, e isto vai afunilando, e às tantas a própria noção de estilo perde-se. Está tudo a escrever muito rente àquilo que o ChatGPT é capaz de fazer. Não é o ChatGPT ou variantes que há de roubar o trabalho humano, nós é que nos estamos a aproximar por desleixo ou por preguiça. Um caso ainda mais extremo é o jornalismo. Se vires alguns artigos, no estilo, eu não estou a dizer do apuramento dos factos, mas no estilo... Também é mais fácil um texto jornalístico ser copiado porque tem menos emoção, não é? Ou seja, a linguagem do jornalismo é muito mais robótica. Mesmo assim, se recuares umas décadas... Mesmo o jornalista que alegadamente é neutro, o neutro é impossível. Tu, para pôres uma coisa dentro de uma coluna ou dentro de várias colunas, tu tens de selecionar. E isso, depois dos teus critérios, é que o poeta Herberto Helder dizia isso. Isso não existe, é uma ficção. A neutralidade do jornalista é o mesmo de um fotógrafo. Tinhas de fazer sempre um texto panorâmico. O jornalista, como... Não quero aproximar muito do artista, mas é aquilo que seleciona. Isto entra, aquilo sai. Porque é que ele escolheu isto para entrar e aquilo? Mas é o critério dele. Depois podes tentar perceber, isto está sempre a cortar a notícia aqui rente ao Chega. Há sempre... Mas nem é isso que eu estou a dizer, é o estilo. Se recuares. E até podes ir para os cronistas, porque aí se calhar, mesmo aí, em que os cronistas ensaiavam um estilo... Normalmente era um cronista, mas também era um escritor de romances, era onde se ensaiava um estilo. Mesmo esses já abdicam de procurar um estilo. Muito raro ver hoje um cronista à procura. Os brasileiros nisso são muito melhores. Por exemplo, o António Prata. Estão sempre à procura de um estilo. Supondo que é um cronista de pendor humorístico, não basta ter graça. Temos de olhar para aquilo. É este gajo a escrever isto. Este foi o primeiro gajo a articular esta ideia desta forma. Eu já tenho tido várias vezes esta conversa com amigos. A semana passada tive esta conversa novamente. Anda tudo à procura do novo. Anda tudo à procura do novo. Se é nas relações, se é nos livros. Anda tudo à procura do novo. Esse novo que a maioria das pessoas procura não existe. O verdadeiro novo está na repetição. É quando tu te tornas mestre num ofício e de repente abre-se a crisálida e nasce qualquer coisa... por força de teres tentado tanto, aperfeiçoaste, levaste ao limite aquela repetição. Aquele novo que as pessoas estão à procura é do género de um produto novo numa prateleira. E depois chegas a casa, isto não é assim muito diferente do... Esse novo não existe, esfuma-se. E eu noto que muita gente está a cair nessa armadilha. Naquilo que vê, seja naquilo que vai consumir, nos produtos, nos hipermercados. Muitas vezes ninguém sabe porque é que anda à procura do novo. É o prestígio do novo. Não, eu acho que voltamos ao mesmo tema de sempre, é o aborrecimento. As pessoas estão cansadas de sempre da mesma coisa. Eu acho que particularmente na comédia procuro o novo no sentido de os humoristas quando fazem stand-up comedy ou quando escrevem piadas não querem repetir coisas que já foram feitas. Acho que esse é o grande medo e é o grande tropeção. Às vezes acontece, mas eu ativamente procuro que nada do que eu estou a fazer, ou ângulos, ou piadas, etc., sejam iguais ao que aconteceu antes. Mas depois tu vais ver, e se esmiuçares a maneira como o texto está feito, depois, tecnicamente, a base não é propriamente original. Ou seja, há uma maneira finita de tu fazer piadas sobre garrafas de água. O engraçado é conseguir surpreender as pessoas com um ângulo sobre garrafas de água que as pessoas não viram. E eu acho que isso é que é engraçado. Na comédia isso é uma coisa que me preocupa particularmente. Eu sinto essa procura pelo novo que tu estás a dizer. Porque eu fico aborrecido no sentido de chateado, mas também de perder a paciência quando me sinto... pasteloso, quando sinto que não estou a chegar a lado nenhum engraçado com isto. O engraçado não é no sentido de não escrever uma piada, consigo escrever, mas é a divertir. Acho que é isso. Sim. O entusiasmo é uma coisa muito difícil de medir, mas muitas vezes é aquilo que faz com que uma ideia ou uma piada medíocre depois dê o salto mais à frente. Continua a entusiasmar-te, não sabes bem porquê, e por força de tentares algumas vezes, começas a moldar e aquilo começa
Um dos cenários era uma ideia pequena, e vai crescendo, e caraças, isto dá um beat. Eu só tinha esta ideia de nada, e está aqui Yeah, um yeah. beat do cara, não no sentido de qualidade, mas de está grande, pá. O mundo foi crescendo à volta desta ideia de Sim. nada. Isso é muito engraçado quando acontece, quando tu começas com uma piada ou uma observação e depois vais trabalhando o texto e atuas e se calhar até improvisas qualquer coisa pelo meio que depois dá outra piada e quando dás por ti tens 15 minutos sobre um tema que inicialmente era só uma observação ou uma piada. Eu adoro quando isso acontece, porque tecnicamente isso é o que me dá mais gosto, mais gozo, que é escrever stand-up. É descobrir onde é que estão as piadas à volta daquele texto. Primeiro o ângulo e depois as piadas. Eu adoro quando isso acontece, pá. Eu acho que ainda hoje de manhã estive a escrever e estava a pensar, isto é tudo meio aborrecido. E eu tenho um ângulo que estou a trabalhar agora, estou a tentar trabalhar agora, que basicamente a base do texto é eu não consigo distinguir a idade das crianças. Se me apontares uma criança na rua, eu não sei dizer se ela tem 3 ou 7. E eu estava a pensar, isto é engraçado, há qualquer coisa aqui, porque depois há o problema dos 16, 18, não é? Pronto, que é o problema policial. É a única altura em que há polícia envolvida nisto. Mas depois, eu não consigo distinguir uma pessoa de 45 de uma de 60. E mesmo uma de 67 de uma 82 eu também não consigo, ou seja, eu tenho um problema em distinguir idades. E eu hoje de manhã estava sentado a escrever stand-up sobre isto, pá, e eu ainda não conseguia descalçar a bota. Eu parei e pensei, não, isto não tem graça ainda. Eu ainda não percebi o que é que tem graça aqui. E este jogo, esta dinâmica ou esta dança, para usar a expressão que tu disseste há bocado, é que eu gosto, pá. Isso é que me dá gozo. É estar amanhã sentar-me outra vez e pensar, eu ainda não consegui chegar lá. Para estar aqui a dificultar esse raciocínio, supondo que é uma pessoa entre os 16 e 18 anos, ou até 19, e que está na fronteira entre dois países cuja idade legal é diferente. Sim, Ainda sim. complica mais. Mora na fronteira, se tivesse relação com essa pessoa neste país, estava tudo bem. No país ao lado era crime. Tu tinhas de encontrar com a pessoa num país, apesar de ele vir na fronteira, não é? É engraçado como, no problema de eu não conseguir perceber idades, pá, isto aconteceu, porque eu estava com a Rita e estávamos a falar de uma criança qualquer e eu disse, pá, a criança tinha, sei lá, pá, 3. E a Rita, tu és maluco, 3? A criança tinha 6. E eu, pá, é o dobro. É o dobro do tempo de vida e eu não consegui perceber a diferença entre uma idade e a outra. Pá, e isto para mim é engraçado. És terrível no preço certo das crianças, é isso? Completamente, mas mesmo velhos. Tipo, eu não consigo olhar para o velho e dizer. ok. Então isso é mais largo, ou seja... Eu sou péssimo com idades, eu apercebi-me que mesmo, eu não consigo dizer se uma pessoa tem 65 ou 85. Ou está muito decrépita, mas pode ser uma de 65 decrépita. Ou seja, eu não consigo perceber idades das pessoas. Pode dar um texto e tentei escrever e ainda não saiu bem nada. Se calhar não vai ser nada. Mas, por exemplo, tu quando estás a ter essa observação, normalmente é mental ou é comunicada com alguém que está ao teu lado, mas normalmente não interages com essa pessoa. No sentido de fazer um inquérito. Com o visado da idade. Sim, não falo com a pessoa, não. Supondo este cenário em que tinhas uma idade na cabeça e que perguntas é que terias de fazer à pessoa para chegares a uma ideia mais firme da idade da pessoa? Pois, e também depende da idade, não é? Depende da idade. Lembra-se do escudo, já começa a ajudar, já começas a pôr a pessoa num tempo, não é? Isso é engraçado. Será que o trabalho ajudava? Se a pessoa dissesse, fui mineiro, tu, ok, isto tem aqui um peso enorme, não é? Se eu disser a palavra dot, sabes o que é? Eu, ok, então já começo a perceber. Ok. Às vezes há no TikTok uma coisa engraçada que é a diferença entre Gen Z e Millennials, que é. Agora não consigo dizer nenhum exemplo de cabeça, mas é qual é a primeira música que te vem à cabeça com esta palavra? E dão uma palavra. E são músicas de gerações diferentes e ambas muito conhecidas. E é engraçado porque são desbloqueadores de idade, em que não consegues disfarçar de quando é que és, não é? Não vê a palco, mas não sei se é para mim, isso é só esta ideia. Estava a pensar, na escola, por vezes, incentivavam as crianças a falar bem no sentido da dicção. Isso mais tarde iria dificultar-te a vida. No entanto, atualmente temos um exemplo, Loner Johnny, que a dicção, tu não percebes quase nada do que ele diz e olha, ele se ingrou na vida. Um contraste. E até diria, supondo que o hip-hop é a única forma de vencer na vida, parece-me que esta ideia feita, vinda da escola, está completamente errada. O que se quer é, e até podíamos alargar por muitas áreas, a dicção cristalina até é vista como aos olhos, atualmente. Pois, sabes porquê? Estava a falar disso no outro dia com... O único gancho que eu tenho aqui é como é que estão os terapeutas da fala nesta equação. Se chegarmos a um mundo, todos querem ser o Loner Johnny,
os terapeutas da fala desaparecem. É só... Não, os terapeutas da fala têm que fazer ao contrário. Têm que Exatamente. ajudar as pessoas a ficar com defeitos na fala. Exatamente, ok, já está. Eu acho que o que as pessoas procuram é autenticidade. Ou seja, tudo o que te parece plástico, as pessoas cansam-se. Porque esse meu amigo músico até estava a dizer que hoje em dia, como tecnologicamente tu consegues fazer coisas muito certinhas, os músicos até começam a desafinar um bocadinho só para mostrar que as coisas têm autenticidade. Olha para mim como eu sou humano, que também erro. Exatamente, para mostrar que não é plástico, que não é robótico, que não é cibernético. E isso é engraçado. Um exemplo no Como- stand-up, o Chen Gillis faz muito isso. Nota-se que, por vezes, gagueja e às vezes ainda diz a punch, aquilo faz parte da persona. Ele, quando percebe que está a meio da punch e as pessoas já perceberam, nem acaba a punch, segue logo para outra piada. Tu não precisas ter uma dicção cristalina. Percebes mais ou menos? Siga para Sim. outra piada. Sim, concordo, mas acho que é isso, as pessoas procuram autenticidade mais do que outra coisa qualquer. E isso também se esgota muito depressa, porque uma coisa que é autêntica quando tu vês pela primeira vez, depois, ao fim de algumas vezes, vai-se embora. Não achas que isso também cria outro fenómeno que é, a partir do momento que isso se torna uma espécie de norma e toda a gente sabe, estes são os requisitos para a autenticidade em 2025. Toda a gente começa a querer corresponder a isso. Começa a existir uma espécie de autenticidade forjada. Nota-se em podcasts maiores, para ser autêntico é preciso dizer isto, desta forma, estas palavras. É uma ideia de autenticidade. É mais isto. Sim, sim, completamente. Logo no início deste podcast, ter falado com o realizador. O cinema é a primeira cena a adotar esta coisa, a língua do dia-a-dia, a língua do dia-a-dia, porque... E mesmo os comediantes que às vezes fazem séries, um personagem não diria isto. Enquanto guionista, também deves preocupar muito com não aconteceria, ou... No entanto, isto é uma forma de ver, é preciso não esquecer que há outra forma. Há realizadores que criaram uma nova forma de falar que nada tinha que ver com a época. Um calcanhar daquilo nesta forma, que é a forma de falar da época, rapidamente passa a outra. Fica muito datada, parece-me. Eu acho que há, como guionista, eu lembro-me de quando estava a ter aulas de diálogo, o primeiro instinto é sempre escreveres como tu falarias. Mas isso rapidamente soa a falso, porque a maneira como as pessoas falam da ficção não tem nada a ver com a maneira como as pessoas falam na realidade. O que parece um diálogo natural na ficção não tem nada a ver com a maneira como funciona um diálogo natural na realidade, no mundo real. Bons guionistas, como o Tarantino ou o Sorkin, acabam por inventar maneiras de pôr as suas personagens a falar. Lá está, voltando meia hora. E que depois, mais tarde, de forma muito quase mágica, esse tipo de coisas que são alheias ao mundo dito normal, nós vamos absorvendo, porque nós vamos absorvendo as deixas que gostamos, as formas de falar. Sim, sim. Pois as pessoas acabam a falar com personagens das séries e sim, pois isto dá a volta. Exatamente. Dá completamente a volta, é giro, é cíclico. Mas sim, a maneira como, para voltar ao tema da autenticidade, a maneira como se fala num filme parece natural, mas não é o natural de cá de fora. E às vezes há podcasts, ou há conversas, ou há conteúdos em que as pessoas querem parecer naturais ou querem parecer descontraídas e aquilo é falso. Portanto, ser-se autêntico, uma coisa ser genuína, parecer genuíno, não é ser, é parecer genuíno, é um grande golpe de sorte, porque às vezes vai parecer fabricado. Casa com mais 2 ou 3 temas. Um dos temas, recordo-me ter falado com o Ricardo Aruz Pereira quando ele esteve aqui, a aversão ao cerebral. Que é, mesmo entre comediantes, mas isto não é só típico de comediantes, isto é mais alargado. Até já ouvi leitores em relação a escritores. Pá, este escritor é bué cerebral. O Gonçalo M. Tavares, volta e meia, fala disso, não é suposto. Mas isto casa com este universo, pertence tudo ao mesmo universo, que é conversas em detrimento de entrevistas, porque a entrevista tem um peso maior, logo a conversa como se fôssemos todos amigos, um estilo de falar... É o descontraído, não é? É o vício no descontraído. Que, enquanto estilo, não parece mau. O que me parece mau é quando toda a gente afunila aí. Como se só houvesse essa forma de falar. E às tantas, e aí se calhar é mais uma comichão da minha lavra, quando tu começas a pausar os podcasts ou outros projetos, por essa vontade ou por força de quererem imitar o cotidiano ou os diálogos circunvizinhos que passam à tua volta, vais fazendo as frames como se estivesses na comunidade cultura e arte. Sim. Esta frase só tem muletas linguísticas. Esta coisa do ritmo, esta coisa de ter medo do silêncio. Para tu fugires disso tudo, depois há mamarracho do género, como eu já ouvi. Basicamente, tipo, imagina, mas já.
É isto. Sim, sim, completamente. E O isso- Ricardo então adora falar de muletas linguísticas por causa disso. Eu não sei se ele já abordou isto numa crónica. Não sei se é 2.0, se é 3.0. Há fenómenos engraçados ver a evolução das muletas linguísticas. Por exemplo, o tipo parecia desaparecido e de repente apareceu novamente. Imagina, apareceu do nada e de repente povoou as bocas de todos os portugueses. Há o fenómeno das muletas linguísticas de início de frase e de final de frase. As de final de frase são, por exemplo, o crazy. Tem de ser tudo crazy no fim, caso contrário. E depois há muletas linguísticas associadas à classe. Se for uma pessoa engravatada, vai usar advérbios de modo, basicamente, efetivamente, coisas desse género. Nunca há muitas variações. Agora, onde é que nós estamos? É comboios de muletas linguísticas. Antes aparecia uma por frase, às vezes duas, agora às vezes aparecem quatro. Eu sou muito autoconsciente das minhas, porque, por exemplo, no meu espetáculo no Pessoa, eu estava. A quantidade de vezes que eu dizia sabem no fim das frases para preencher uma espécie de ritmo, e então fiz o exercício consciente, depois, quando comecei esta nova tour e este novo espetáculo, de. Epá, abolir completamente o sabem, porque era uma muleta que eu tinha e que era bastante irritante quando tu tens consciência dela. E eu acho que este espetáculo só tem para aí 2 ou 3 sabem, acho eu. Eu tenho muita noção. Há uns anos eu disse que queria parar de dizer bué, porque era uma frase que tinha crescido comigo e que eu acho que já não fazia sentido dizer. E houve uma amiga minha que me ofereceu um pouquinho mielheiro com a palavra bué escrita, e eu sempre que dissesse bué tinha que pôr lá um euro. Por acaso nunca o arrebentei, não sei quantos bués é que disse. Mas eu vou reparando que às vezes sai-me o imagina. Eu próprio noto, tenho muita autoconsciência, mas às vezes noto que, epá, sai-me. Ou seja, Mas sair volta e meia, eu acho que não é um problema. Agora, sair recorrentemente, como se fosse necessário no início de cada frase, além de ser o medo do silêncio, é outra coisa que é a familiaridade com o som. É como aqueles rappers que não estão muito para rimar e no fim usam só boy no final do verso, porque assim têm a certeza que rima no fim. sim, E sim. nós precisamos dali de uma espécie de eufonia. Não estamos já à procura de palavras que rimem no início e no fim. Epá, o imagina, se tiver sempre imagina no início, rima. Pois, claro. E, Funciona sempre. e crazy no final, epá, que somos rappers. Esta coisa do som dá-nos um sentimento uterino. Estamos bem confortáveis. Toda a gente tem, do analfabeto até o tipo mais erudito. O pior eu acho que é a recorrência. A falta de autoconsciência delas, não é? Se tens autoconsciência da maneira como falas e te ouves e pensas antes de dizer as coisas, e se tens consciência das muletas que usas, podes trabalhar para deixar de as ter, não é? Eu acho que é mais fácil isso. Eu não sei é se eu faço isso porque subo a um palco e porque faço podcasts, ou seja, essa autoconsciência para mim é uma coisa profissional mais do que outra coisa. De uma forma ou de outra, também és contaminado. Claro, não, sem dúvida, mas eu acho é que um contabilista de Massamá não vai estar a pensar quantas vezes é que diz tipo imagina. Ou seja, não é uma preocupação dele, mas se tens exposição, se tens um conteúdo ou semanal, ou se vais a palco, se apresentas um programa e se tens essas e não tens consciência que tens essas muletas, isso é grave, acho eu. Há variações disto. Uma cena que eu me dei conta de há uns meses para cá foi quase uma epifania. Toda a gente está a falar estilo Rick Rubin. As ideias, rapidamente, há contradições muito engraçadas. Uma das contradições que mais me gozo dá é uma pessoa minimamente lúcida não consegue ingressar de coração aberto no horóscopo. Em princípio. Não é? Em princípio. Ok, sim. No entanto, abraça com todas as forças a ideia que o universo está a rezar por ele, no sentido mais figurado de o universo está a tomar conta de ti. Vamos lá ver bem as coisas. Isto é horóscopo na mesma. O horóscopo é uma fração do universo. Tu estás a dizer que não acreditas numa fração do universo, Mas acreditas no tudo não, tudo é que está mesmo preocupado contigo. É uma das armadilhas onde os humoristas caem mais sistematicamente no prestígio das cenas e no prestígio das ideias. Por vezes é a mesma ideia, só que em inglês, e assim já caem. É com uma pinta que o humorista cai numa ideia que vem lá de fora, que é a mesma ideia que cá não gostava, mas como está em inglês, isto é uma grande ideia. E daí eu ter trazido esta figura do Rick Rubin, que me parece belo guia de interpretação para perceber, seja os humoristas, seja... Até dava para cruzar quase o universo da Joana Marques. Na escola tínhamos os livros de matemática e depois tínhamos os livros de soluções. É os livros de soluções e tu percebes, ok, se eu tiver este livro ao lado eu consigo perceber muita coisa. Há coisas que me escapam. Com isto não vamos chegar à essência, mas vamos chegar um bocadinho mais perto. Se ouvires o Rick Rubin, ou leres o livro do Rick Rubin, a forma de falar, a forma de chegar às ideias, uma espécie de sofisticação
na verdade é a superfície, que é muito este universo, por exemplo, que a Joana Marques ataca. São os narcisistas, esta nova leva de gurus. Já não são aqueles antigos gurus que precisavam de um ano ou de mais no Nepal ou na Índia. Agora conseguem atingir o Nirvana em 15 dias e quando regressam, olhem para mim, olha para a minha verdade. Se calhar sou um romântico. Durante muito tempo achei que o humorista era uma espécie de perdigueiro do ridículo. Em comparação com a pessoa típica, tem um focinho mais afinado para apanhar o ridículo. Concordo com isso, acho que é uma boa maneira de pôr a questão, sim. Acho que isso é uma maneira muito engraçada de dizer o que nós devíamos estar a fazer. E eu acho que há perdigueiros que não conseguem cheirar o seu próprio ridículo, esse é o problema. Exatamente. O Faro está desafinado e eu não vou fazer piadas nenhuma com o Diogo, não é? É só o Faro que está desafinado. Estão desenquadrados com o ridículo, descalibrados. Eu acho que, até te vou dizer uma coisa, eu concordo tanto com o que tu estás a dizer, que eu acho que a parte de escrever o texto e estás preocupado com o texto, o que é que tem graça, o que é que não tem, estás, por exemplo, a par do que é que se faz, do que é que se faz na comédia. Eu acho que isso é tão importante como teres noção do teu ridículo, ou do ridículo. Eu acho que isso também tem que fazer parte do trabalho de um humorista. Teres vergonha, pensares duas vezes, pensares se o que estás a fazer ou a dizer é ridículo. Eu acho que isso também faz... Ou o que é ridículo nos outros e o que é ridículo em ti. Eu acho que isso faz tanto parte do trabalho de um humorista como escrever coisas engraçadas, que é a sua essência. É o portageiro do ridículo. Não digo que impeça, mas pelo menos está atento àquilo que passa de ridículo. Porque não é a função do humorista impedir. Vai à tua vontade. Mesmo a Joana Marques, ela não está a dizer acabe-se esta figura, assinalou, está aqui. Variações do Narciso. Pessoas que se levam demasiado a sério, pessoas que acham que foram elas descobrir uma verdade. Quando são pessoas desta lavra, agrada-me muito. Houve génios durante séculos, e agora és tu, que em 15 dias descobriste uma cena profunda sobre a vida. És tu. Sim, sim. É uma espécie de arrogância, não é? É um egocentrismo de eu tenho as soluções, eu descobri as soluções, as pessoas têm sem demasiada boa conta, acho eu. Lá está, não têm noção do seu ridículo. Eu acho que a Joana é brilhante nisso. O trabalho que a Joana faz de caricaturar. Porque eu acho que é isso que a Joana faz. Há muita discussão de será que a Joana Marques descontextualiza os clipes que usa? Eu acho que ela não descontextualiza quando usa clipes. O que eu acho que ela faz é uma caricatura. Da mesma maneira, quando eu vou fazer um desenho, é completamente diferente do que eu faço com uma caricatura, que é exagerar o nariz, porque o nariz é ridículo. O que a Joana faz é caricaturar, não é descontextualizar. E portanto, eu acho genuína graça ao que a Joana faz por causa disso. Por muito que ela quisesse, ela nunca podia, supondo que é um podcast de 1 hora, ela teria de, em resposta, ter um extremamente desagradável de 4 horas. É claro que ela tem de selecionar. É claro, Claro. Porque agora, é um produto que tem que funcionar em 15 minutos, vá 20, porque ela não consegue em 15 minutos. Era ingovernável. Do valor, seja a Joana, seja vocês, isto é gozar com quem trabalha, é claro que há caldeirões mais fedorentos que outros. Mas estar sempre a chafurdar num género de coisas, por exemplo, focando a pergunta em ti, não há um ponto em que isto é pesado. Pensando em política, às vezes já há coisas pesadas. Nunca chegaste a um ponto em que epá, isto contaminou-me. O meu papel é fazer piadas, mas de repente abri aqui uma porta, descobri qualquer coisa em relação a um grupo de pessoas ou em relação ao próprio país, mandou um bocado para baixo. Não sei, são duas coisas paralelas. Uma é as piadas que nós vamos escrevendo sobre o que os políticos dizem e fazem e o que vai acontecendo no país. Outra é, eu acho que a minha cultura e o meu conhecimento em relação à política. Eu não sou a mesma pessoa quando entrei no programa e eu hoje em dia. Eu aprendi muito sobre política, principalmente por causa das conversas. Lá está, como eu disse no podcast do Ricardo, naquele episódio do Podfest, eu não tinha noção que ia discutir tanta política quando entrei neste programa. Não tinha mesmo. Durante anos a fazer o inferno, antes de ir trabalhar com o Ricardo, quando trabalhei no Inferno do Canal Q, não se discutia bem política. Escrevia-se piadas sobre o que tinha acontecido no dia. Eu agora discuto muito mais política e estou muito mais interessado em discutir política. E não só, interessado em discutir, ponto. Por causa disso, eu não sei se fazer o programa me deita abaixo, para usar as tuas palavras, nesse sentido. Eu acho que o que tenho é, se calhar, mais cultura geral. Tenho mais... não queria usar uma palavra inglesa, não queria usar awareness, mas tenho mais consciência do que se passa, porque vejo mais comissões de inquérito, leio mais notícias, estou mais a par do que se passa no país e na política e de quem são as pessoas, o que é que já disseram. Estou com melhor memória porque acompanho mais o que é que este político disse há uns anos. Acho que era mais ignorante do que sou agora, apesar de ser ignorante em muita coisa dentro da política, mas
Ainda para mais se me comparar com outras pessoas com quem trabalho, como o Ricardo, o Manel Cardoso, sou bastante ignorante. Mas ser menos ignorante dá-me mais consciência, se calhar, quando vou votar. Mas isso não está diretamente ligado. Isso não está diretamente ligado com o meu trabalho como humorista. Eu acho que consigo fazer melhores piadas porque percebo melhor do que estou a falar, mas paralelo, o facto de acompanhar mais notícias e ter mais consciência do que se passa no país, que se calhar também me ajuda a ter um voto mais instruído, vá. Mas não me manda abaixo no sentido em que tu disseste, acho eu. Acho que isso não acontece. Se calhar não passei bem a ideia. Aquele fenómeno que acontece com os médicos, ou com alguns dos médicos, esquecem deste cenário atual em que parece que os médicos já estão naquela fase, eu devia ter ido para sapateiro, que é, para conseguirem levar a bom porto a sua profissão, têm de alguma forma de se tornarem insensíveis. Caso contrário, levam sempre os problemas para casa. Já conheci algumas médicas que desistiram da profissão porque não conseguiam suportar as realidades pesadas. Aqueles médicos que conseguem levar a bom porto a profissão conseguem criar uma distância entre eles e os pacientes. Tanto que, às vezes, tornam-se demasiado frios. Às tantas... Concordo. É aquele ponto em que já nem olham sequer para o paciente, que eu não tenho memória visual do que é que aconteceu. Por um lado, também, por contraponto, também te vou falar do Adam Kay, que eu não sei se tu conheces, mas é o humorista, era médico e é humorista hoje em dia. E ele tomou essa consciência em relação à medicina e foi para a comédia. Ou seja, eu acho que não se compara. Não vai haver um dia, vou-me tornar tão insensível por causa do meu trabalho com o humor político, no Isto é Gozar com quem trabalha, que não consigo deixar de trazer esse trabalho para casa. Eu acho que são coisas diferentes. Então deixa-me dar aqui uma volta. Ainda e temos de terminar, desculpa. Temos de terminar então... só porque, desculpa cortar assim as vasas à conversa, mas como tenho uma reserva num restaurante... 5 minutos mas diz. E terminamos. Sim, tranquilo. Estávamos a falar do ridículo e da forma como um comediante, por norma, tem de estar atento ao ridículo. Este lado da insensibilidade que, em certa parte, pode ajudar o comediante. A primeira pessoa que eu ouvi falar nisto em Portugal, salvo erro, foi o Gel. Pensando em duas formas de estar nisto, que é o lado romântico e o lado cínico. Há coisas que podes tirar do lado cínico e há coisas que podes tirar do lado romântico. Isto tem muito a ver com a distância ou a proximidade que estás em relação ao teu objeto. O Ricardo fala muito da distância. No entanto, parece-me também há coisas que se pode ganhar na proximidade. É dito na pintura, há pintores que diziam, vê-se um quadro se estiveres a um determinado número de passos. Mas esta ideia é cada piada ou cada situação pede um número de passos certos. Se imaginares, eu concordo contigo, sim. E se calhar varia de pessoa para pessoa. A questão é, o comediante começa a policiar demasiado e começa a entrar na órbita do cinismo, não achas que também pode perder alguma coisa? Depende do que estamos a falar. Eu dou-te um exemplo prático. É completamente diferente eu fazer um espetáculo de stand-up comedy sobre a morte do meu pai, o Pessoa que está no YouTube. Sim. Eu estive não só com o nariz colado ao quadro, como estive 20 passos atrás do quadro, como esse trabalho humorístico é uma coisa completamente diferente do trabalho que eu faço sobre a lei dos solos, que é votada no Parlamento. Eu não tenho que me filiar num partido, eu não preciso dessa proximidade em relação ao quadro, percebes? Portanto, eu acho que o lado romântico, a meu ver, dá-te menos armas humorísticas que o lado cínico. Porque a partir do momento em que tu te deixas consumir pela emoção, eu não sei até que ponto é que tu consegues ter a distância necessária para fazer a piada sobre aquilo. Porque, mesmo no caso da morte do meu pai e do Pessoa, eu precisei de me distanciar para falar sobre como eu estive quando estive perto do quadro. Mesmo nesse caso, percebes o que eu quero dizer? Eu entendo o lado romântico, entendo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o lado romântico percebo o lado atrativo do lado romântico. Mas levado ao extremo também depois pode dar casos em que, na net, por exemplo, pode ser fruto desta ideia de estar muito próximo do tema. Está muito próximo do tema, deixa pouco espaço para a comédia respirar. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é um exemplo prático porque a própria, fala-se muito do Nanette ter graça, não ter graça, se aquilo é muito sério. Ela faz um espetáculo de stand-up comedy de 40 minutos em que faz piadas sobre a arte, sobre homens, sobre etc, etc. E é uma altura em que diz, pronto, acabaram as piadas e agora vou falar a sério. E fala da violação. Ela tem um lado, vou dizer cínico com aspas, porque ela não tem propriamente essa distância toda que nós estamos aqui a falar, e depois tem só o lado romântico, tem só o lado emotivo neste caso. Eu acho que o lado cínico é mais atrativo, mesmo que para chegares ao lado cínico tenhas de passar por um lado mais emotivo, mais próximo das coisas. Eu acho que isso, eu não estou a dizer que tu tens de ser um robô tipo Jimmy Carr que não tem qualquer espécie de emoção em relação a nada do que fala. Parece-me que está cada vez mais vincado. Sabes porquê?
Sabes porquê? Porque eu acho que mesmo em termos físicos, o botox, pôr cabelo, Exatamente. tratar dos dentes, ele começa cada vez mais a parecer o robô que parecia na maneira como fazia texto. Exatamente. Só a última adenda, em relação ao cinismo, precisávamos de 1 hora para andar aqui nisto, por isso vou muito resumidamente. Quando quiseres eu volto. É logo, há um escritor que se suicidou, um É trivia, um pormenor. tinha cabelo longo, o David Foster Wallace. Ele, a respeito da metacomédia, ele dizia que as meta-abordagens tendem todas para o apocalipse. No sentido da destruição. Ele deixou a meio e eu pego nesse meio e tento esticar um bocadinho mais esta ideia, que é a metacomédia é uma espécie de cinismo estendido. Se pensarmos em distâncias, tu às tantas podes chegar a um ponto em que tu não estás a ver o objeto de comédia, estás a ver os andaimes de uma piada anterior. Sim, sim, completamente. Eu percebo o que é que queres dizer. Para fazeres metacomédia tens de ter uma autoconsciência tão grande dos métodos como se produz comédia que o objeto da comédia ficou a uma distância muito maior. Tu às tantas já estás a olhar para o andaime que está a tapar o objeto, tornaste muito concreto. Historicamente criaram-se muitas piadas sobre maçã. Tanto que já toda a gente tem ideias à volta da maçã, as piadas à volta da maçã. Surgiu um comediante recentemente que já está a brincar com os andaimes das piadas à volta da maçã. Há um ponto que a maçã deixa de importar. E é aí que me parece que o romantismo é necessário para afinar isto. Vais para trás, vais para trás, vais para trás, vais para trás, vais para trás. Se algo estiver muito longe, é um ponto. Podes fazer comédia sobre um ponto, mas já às tantas tudo é um ponto. Tu precisas de te aproximar, precisas de acreditar que aquele ponto não é um ponto. E aí Sim, percebo o que é que queres dizer. esse é o único calcanhar daquilo dessa ideia do Ricardo Aruz Pereira. Tudo isto é volátil. Cada quadro pede uma distância. E estamos a falar de exagero, não é? Estamos a falar do 8 e do 80, não estamos a falar do 44. Por exemplo, muita da metacomédia que se faz hoje também tem que ver com um ultracinismo. Já não acreditares que a maçã é maçã, já estás muito longe. Já estás muito longe da maçã. Mas isto levar-nos a outra conversa e olha, muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Olha, gostei muito, Roberto. Obrigado pelo convite. Sabes que eu não ouço sempre, mas ouço bastantes vezes o teu podcast. Gosto muito de ouvir as tuas conversas. Podem ter 3 horas, não te sintas mal de terem 3 horas, porque eu... Olha, quando interessa eu ouço 3 horas e queria-te agradecer o convite, pá. Devemos falar mais porque ainda só estamos aqui no início. Não sei se ouviste a segunda conversa com o Carlos Moura, aconselho-te, é uma boa conversa. Se gostaste do Joca, para mim foi uma das melhores conversas que eu tive aqui. Consegui tipo a acupuntura, não acreditando na acupuntura, tocar ali nos pontos certos e de repente o Carlos Moura vai para um sítio em que aquilo ficou do caraças. Boa. Vou ouvir. Olha, E obrigado, gostei muito. está feito. Muito obrigado, vamos repetir. Maravilha, está feito. E Muito muito obrigado, pá.